Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e Maria Santíssima. Está meditando a virtude cardeal da fortaleza. Vamos pedir à Santíssima Trindade que esteja conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, pela poderosa intercessão do coração imaculado de Maria, sua amadíssima esposa. Pai Santo, em nome de Jesus, manda o teu Espírito Santo para renovar a face da terra. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebeste o Salvador, roga por nós e pelo novo Pentecostes. Vinde, Espírito Santo, vinde, Espírito Santo, vinde, Espírito Santo. A nossa reflexão hoje, ela nos fala assim: a fortaleza nos inclina a saber o bem. Apesar das dificuldades, sempre fazer o bem. A perfeição nesta virtude revelou-se na vida dos mártires, morrendo em testemunha de sua fé. Poucos de nós, hoje, teremos que enfrentar uma decisão que requeira tal grau de heroísmo, mas a virtude da fortaleza não poderá atuar se não tirarmos as barreiras levantadas hoje por um conformismo exagerado, pelo desejo de não aparecer e dizer corajosamente: sou cristão, pela graça de Deus. O medo de sermos criticados, menosprezados ou ridicularizados seria um sinal de que somos homens de pouca fé e de pouca coragem. O que o Catecismo da Igreja Católica ela nos fala sobre a virtude da fortaleza? Essa virtude tão importante que nos leva a suportar as tribulações, as provações, que nos leva a ter coragem para continuar, mesmo na dificuldade. É esse dom da fortaleza, que você possa pedir ao Senhor. Peça agora a Deus: Pai, eu preciso desse dom da fortaleza, porque muitas vezes, meus amados irmãos, muitas vezes nós nos sentimos fracos, abalados pelas adversidades, pela uma morte de um ente querido, pela uma tragédia na família. Nós nos sentimos abalados e nós precisamos desse dom da fortaleza. Que o Senhor nos dê força para que a gente possa suportar as dores resignadamente. Catecismo da Igreja Católica, na página 487, número 1808. A fortaleza é a virtude moral que dá segurança nas dificuldades, firmeza e constância na procura do bem. Ela firma a resolução de resistir às tentações e superar os obstáculos na vida moral. A virtude da fortaleza nos torna capazes de vencer o medo, inclusive da morte, de suportar a provação e as perseguições. Dispõe a pessoa a aceitar até a renúncia e o sacrifício de sua vida para defender uma causa justa. Minha força e meu canto é o Senhor. Essa citação está no Salmo 118, versículo 4. No mundo tereis tribulações. Lá em João 16, 33 diz: no mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Então, meus amados irmãos, a fortaleza, ele é essa virtude que tanto nós necessitamos
para que nós possamos ter firmeza e constância na procura do bem, mesmo diante de todas as dificuldades, mesmo diante de todas as tribulações, mesmo diante de um certo medo. Nós somos humanos. Quando nós passamos por alguma situação, nós sentimos medo. Nesse tempo que nós vivemos, com esse vírus que assolou toda a humanidade, nós tivemos muito medo de morrer. E aqui fala, né, no catecismo, que o dom da fortaleza, ele é um dom que nos dá força até diante do medo da morte. Então, nós tivemos muitas adversidades, a população ficou em pânico com esse vírus, e nós precisamos muito desse dom da fortaleza para que nós pudéssemos superar o medo de ficar doente, o medo de morrer, o medo de um ente querido morrer. Então, nós tivemos uma provação muito grande nesses tempos. E nós precisamos desse dom da fortaleza. Então, que nós possamos pedir ao Senhor: Senhor, fortalece-me. Dai-me esse dom, essa virtude. Eu preciso, Senhor, do dom da fortaleza para vencer todos os medos, todas as dificuldades, tudo aquilo que virá. E muitas vezes as coisas que acontecem na nossa vida, meus amados irmãos, são para nos fortalecer na nossa fé. Mas se a gente não tiver esse dom da fortaleza, nós fraquejamos, caímos, nos amedrontamos. Nós não podemos entrar no desespero, entrar na desesperança. Então, o dom da fortaleza, ela faz que a gente possa ter coragem, têmpera, para continuar lutando mediante todas as tribulações e dificuldades, né? A gente pode meditar um pouco na vida de Jesus, quão desse dom que Jesus precisou para enfrentar a morte de cruz. Quando ele estava orando em Getsemane, ele transpirou sangue. Jesus, ele teve medo. E o Senhor, Deus, o Pai, mandou um anjo para acolhê-lo, para ajudá-lo nesse momento tão difícil. Então, Jesus, ele precisou desse dom da fortaleza. Jesus, ele sabe o que cada um de nós passamos, as dificuldades, as tentações, os desprezos, as intrigas, né, as dores. Jesus passou por tudo isso. Então, ele nos entende. Então, que nós possamos pedir: Senhor, dai-me o dom da fortaleza. Eu preciso, Senhor. Dai-me esse dom que tu teves e superou o medo da cruz e foi obediente ao Pai até a morte. Dai-nos esse dom para que nós possamos ser obedientes também ao Pai em tudo aquilo que Ele reservar para as nossas vidas. Amém? Fiquem na santa paz de Deus.